O papai chegou. Takumi foi convocado para outro mundo e se encontra diante da deusa Nolan. Mas a primeira coisa que ela faz é pedir desculpas de forma sincera, porque isso tudo foi um erro gigantesco. Ela explica que, quando um feitiço de convocação é ativado, ele escolhe aleatoriamente um monte de pessoas fracassadas da Terra para virar herói, mas a vida do Takumi estava indo muito bem, então ele estava, na verdade, excluído da convocação. No entanto, deu um erro e ele foi puxado para cá junto com os outros. A culpa é do Império Santo Sidônia, que decidiu ativar o feitiço de convocação sem pensar nas consequências. Como o Takumi não deveria ter sido convocado, Nolan levou para cá enquanto os outros heróis foram direto para Sidônia. Takumi pergunta se ela pode mandá-lo de volta para a Terra, já que foi tudo um engano, mas infelizmente ela não pode fazer isso. Ela estava tão puta com Sidônia por ter usado o feitiço proibido que ele simplesmente foi retirado das leis mágicas desse mundo, e agora ninguém pode mais viajar entre mundos. Ou seja, Takumi tá preso aqui para sempre. Ah, e o processo meio que matou ele também. Então, tem isso. Takumi entra em pânico ao perceber que virou um fantasma sem corpo, mas ainda só contou pra. Takumi começa a se desesperar, mas Nolan diz que ele não precisa se preocupar porque ela tem um plano. Ela não pode mandá-lo de volta para a Terra, mas pode dar um corpo novo para ele e fazer ele se tornar um cidadão desse mundo. E, para se desculpar por esse caos todo, ela oferece uma bênção para facilitar a vida dele. Takumi, sem muita escolha, aceita ser reencarnado nesse novo mundo. Nolan fica feliz com a decisão, porque isso facilita as coisas para ela. Ela manda ele abrir a tela de status para conferir sua nova vida e, quando Takumi vê, descobre que Nolan vai dar a ele um corpo de 17 anos, mesmo ele tendo 40. Nolan diz para ele não se preocupar com esses detalhes menores e, mais importante, ele ainda precisa escolher uma profissão. Ela explica que há duas classes principais de trabalho. Se Takumi quiser algo focado em combate, pode escolher espadachim, cavaleiro ou caçador, mas se isso não for o seu estilo, pode optar por um trabalho de produção. Takumi, que não curte muito a ideia de lutar, decide escolher um trabalho de produção. Nolan então implanta o trabalho na alma dele, junto com um monte de outras bênçãos bônus, e manda ele embora. Takumi, totalmente esquecido de que precisaria de um tutorial, acaba caindo no meio de uma floresta. Depois de se levantar, ele vê seu reflexo no rio e percebe que realmente virou outra pessoa e, claro, não tem mais o famoso Arrus. Resolvido a aproveitar sua nova vida, ele vai conferir a bolsa que Nolan deixou com ele e, para sua surpresa, encontra algumas rações de comida e dinheiro. Pelo menos, por enquanto, ele não vai morrer de fome. Ele então dá uma olhada na tela de status e vê que Nolan não economizou nos upgrades. Ele tem até magia elemental. Decidido a testar, ele chama a bola d'água e, voe lá, uma bola de água aparece na sua mão. Ele tenta os outros elementos, e claro, funciona tudo na primeira tentativa. Com sua mágica dominada, Takumi decide que o próximo passo é procurar uma vila. Durante o caminho, ele encontra um graveto no meio do caminho e, como era um graveto muito bonito, decide usar sua habilidade de avaliação para descobrir o que ele tem de especial. Takumi, com sua habilidade de avaliação, descobre que o graveto que ele encontrou é feito de madeira de trente, vinda de um monstro de comércio. E, surpresa, é super útil para fazer varinhas mágicas e lanças. Então, ele decide testar sua habilidade de modelagem e cria uma lança com a madeira. Como o material funciona tão bem, Takumi resolve dar uma olhada ao redor para ver se encontra mais plantas úteis, e claro, encontra um monte delas. Ele passa a próxima hora recolhendo as plantas, mas agora não sabe o que fazer com tanta coisa, já que definitivamente não cabe na bolsa dele. Então, lembra que tem a habilidade de caixa de itens e guarda tudo lá. Nesse momento, ele ouve um grito e, alguns segundos depois, vê uma garotinha saindo dos arbustos, pedindo ajuda porque um monstro está atrás dela. Takumi olha para ver qual bicho é e se depara com um coelho gigante com chifres. O coelho vem correndo e acerta Takumi, mas no último segundo, ele entra em pânico e acaba espetando o coelho na cabeça, matando o bicho instantaneamente. Ele fica em choque, achando que, como novato, conseguiu derrotar um monstro tão forte. E, claro, ele acha que a culpa é da bênção da Nolan. Takumi acha que a bênção de Nolan teve algo a ver com sua vitória, mas na verdade, foi só sorte de principiante. Como resultado da luta, ele ganha o título de guerreiro, mas, sinceramente, não está nem um pouco feliz com isso, já que sua intenção era evitar qualquer tipo de luta. Mas, no momento, o que importa mesmo é ver se a garotinha está bem. Molly diz que está tudo bem com ela e explica que estava recolhendo ervas, mas acabou se afastando demais da vila e foi atacada. Quando Takumi ouve sobre a vila, ele fica animado e pergunta se pode ir junto. Molly diz que vai mostrar o caminho, mas antes disso, pergunta se ele vai levar o coelho, porque a carne dele é uma delícia. Takumi pensa que seria um desperdício deixar o coelho para trás, então joga ele na sua caixa de itens. Só que, no instante seguinte, percebe que fez isso na frente da Molly, mesmo que tivesse planejado esconder a habilidade de caixa de itens. Bem, não tem como voltar atrás agora, então ele e Molly começam a caminhar em direção à vila. Enquanto isso, os outros convocados chegam no Império de Sedonia e estão totalmente perdidos, sem entender nada do que está acontecendo. Os outros convocados chegam e, surpresa, não estão machucados, mas também não têm ideia de onde estão. De repente, alguém grita chamando-os de heróis. Uma mulher se aproxima e conta que eles não estão mais no mundo deles e foram convocados para usar seus poderes de heróis para salvar este mundo. Ela se apresenta como Elizabeth, a imperatriz do Império de Sedonia. Um olhar na cara dela faz os jovens perceberem que ela é mais suspeita que 1000 encontros com a sogra.
Nesse momento, a habilidade única de Aina se ativa, e parece que Nolan deu a ela a bênção da revelação. Ou seja, se ela seguir o instinto, vai acertar em cheio. E, claro, o instinto dela diz que Elizabeth é uma cobra traiçoeira. Enquanto isso, Takumi chega na vila e os pais de Molly saem para agradecê-lo por ter salvo a filha. O pai de Molly, Banga, e a mãe, Marta, acham Takumi o viajante mais responsável do mundo por ter chegado até lá sozinho. Takumi, claro, aproveita, deixa e pergunta se pode ficar na vila por um tempo, já que não tem para onde ir. Eles dizem que ele é bem-vindo, mas... Os pais de Molly dizem que não tem um quarto sobrando na vila, então, por enquanto, Takumi vai ter que se virar. Mas, claro, podem sempre construir uma casa para ele. E é aí que a diversão começa. Todos os vilarejos se reúnem em um terreno vazio, prontos para começar a construção. Mas Takumi, querendo dar uma de útil, usa sua magia da terra para nivelar o terreno. Primeira vez que ele usa magia em grande escala, e ele quase desmaia de tanto gastar mana. Os aldeões ficam maravilhados com a facilidade com que ele usou a magia da terra, e Takumi, preocupado, pergunta se foi algo estranho. Eles dizem, relaxa, você fez o trabalho sujo, agora deixa que a gente construa a casa. E, no dia seguinte, voe lá. A casa de Takumi está pronta. Com as habilidades de carpinteiro, ferreiro e costureiro, ele até fez um belo conjunto de móveis para si mesmo. Mas Takumi não parou por aí. Ele tem um monte de minérios, que pegou com o ferreiro Boron, e decide testar a alquimia. Ele tem minério de ferro, prata, cobre e até ferro mágico. Vai começar com ferro, e, claro, a primeira coisa que tenta fazer. Normalmente, isso exigiria um grande forno e horas de trabalho duro, mas com a alquimia de Takumi, ele consegue fazer tudo de uma vez. Claro, isso suga toda a mana dele no processo. Na primeira tentativa de extração, ele se sai bem e fica empolgado, querendo extrair mais e mais para fazer coisas depois. Horas se passam e Molly vai até a casa dele levar o jantar. Ela abre a porta e, surpresa! Takumi está estirado no chão, parecendo que alguém sugou toda a energia dele. Ele exagerou na extração de minérios e quase morreu de tanto usar mana. Felizmente, Marta e Banga aparecem com uma poção de recuperação, então ele sobreviveu e agora pode voltar a praticar sua alquimia, mas prometeram a ele que ele não pode se matar de tanto praticar. Com o tempo, Takumi extraiu ferro, cobre e até um pouco de ouro. Ele fez uma porção de ferramentas úteis com isso. Depois de cansar de fazer alquimia, ele passa um tempo com Boron na forja, aprendendo a fazer armas. O trabalho fica incrível, e quando Boron terminar de fazer a bainha, tudo estará completo. E agora, a habilidade de ferreiro de Takumi está no nível 40. Takumi decide dar um tempo na ferreira e parte para outra coisa. Ele vai até Banga e pede emprestado algumas poções. Banga, generoso, empresta, mas avisa que são poções básicas, então Takumi não vai tirar grande proveito delas. Takumi fica tranquilo, afinal, ele só precisa de um modelo do que uma poção deve parecer, porque está pensando em fazer as suas próprias com as ervas que ele pegou na floresta. Banga, sempre disposto a ajudar, até se oferece para comprar as poções se Takumi conseguir fazer uma boa primeira leva. Takumi agradece e começa a trabalhar na sua versão. Ele pega algumas folhas e água, faz o preparo e coloca tudo em um potinho de vidro para comparar com a poção básica de Banga. Ambas são azuis, mas a poção de Takumi é tão azul que parece ter sido feita no estúdio de um artista. E, de quebra, parece ter um pouco de magia. Takumi fica na dúvida se isso é um sucesso ou um desastre, então decide testar a poção. Mas ele não quer morrer se a poção for venenosa, então resolve ir atrás de um jeito de construir uma resistência ao veneno. Claro, ele poderia só testar e morrer, mas... quem precisa disso, né? Takumi decide dar um tempo na ferreira e parte para outra coisa. Ele vai até Banga e pede emprestado algumas poções. Banga, generoso, empresta, mas avisa que são poções básicas, então Takumi não vai tirar grande proveito delas. Takumi fica tranquilo, afinal, ele só precisa de um modelo do que uma poção deve parecer, porque está pensando em fazer as suas próprias com as ervas que ele pegou na floresta. Banga, sempre disposto a ajudar, até se oferece para comprar as poções se Takumi conseguir fazer uma boa primeira leva. Takumi agradece e começa a trabalhar na sua versão. Ele pega algumas folhas e água, faz o preparo e coloca tudo em um potinho de vidro para comparar com a poção básica de Banga. Ambas são azuis, mas a poção de Takumi é tão azul que parece ter sido feita no estúdio de um artista. E, de quebra, parece ter um pouco de magia. Takumi fica na dúvida se isso é um sucesso ou um desastre, então decide testar a poção. Mas ele não quer morrer se a poção for venenosa, então resolve ir atrás de um jeito de construir uma resistência ao veneno. Claro, ele poderia só testar e morrer, mas... quem precisa disso, né? Takumi tem uma ideia brilhante para aumentar sua resistência ao veneno, comer qualquer coisa até quase morrer e usar magia de cura para se salvar. Ele está nesse processo há algumas horas, claro, se sente uma complete lixo. Mas olha o lado bom, se curar tanto assim fez ele ganhar a habilidade de purificação, que ele acredita que vai ser útil. Algum dia. Enquanto ele se recupera, ouve um barulho e dá de cara com um javali gigantesco que está claramente querendo transformar Takumi em uma porção de carne. Takumi, na sua sabedoria, pega a lança e se prepara para a luta, mas o que acontece? A lança se quebra no primeiro toque do javali. Agora ele está sem arma, sem magia útil e, acredite ou não, piora, ele vê uma aranha venenosa se aproximando para lhe dar um abraço mortal. Mas, olha só, a aranha decide atacar o javali, desviando da sua refeição favorita.
Mas o javali não desistiu e ainda está vindo para cima de Takumi, então ele tem que bolar algo rápido. Porque, até agora, tudo que ele tentou não serviu para nada. Takumi, vendo que todas as suas opções de ataque falharam até agora, decide tentar a última cartada. O javali parte para cima dele de novo, e no momento do impacto, Takumi usa sua habilidade de alquimia na cabeça do bicho e, pá! Ele consegue quebrar a cabeça do javali. Sobreviveu por pura sorte e uma ideia rápida. Agora, se sentindo mestre da sobrevivência, ele resolve verificar como está a aranha venenosa que lhe ajudou. A pobrezinha está em péssimas condições depois de ser atropelada pelo javali, então Takumi resolve curá-la para ela não morrer. Depois disso, ele se prepara para voltar à aldeia, mas antes recebe uma notificação: você domesticou uma aranha venenosa. Takumi, surpreso, não sabia nem que isso era possível. Ele fica na dúvida, afinal, uma aranha venenosa não é exatamente a companhia mais segura, né? Mas aí a aranha faz um olhar de me adota, por favor, e ele, com coração mole, decide aceitá-la como pet. E para oficializar, dá um nome bem fofo, Maple. Depois disso, Takumi volta para a aldeia e, como um verdadeiro herói, exibe o javali gigante que matou. Todo mundo fica de boca aberta não só por ele ter matado a besta, mas principalmente por ele ter domesticado uma aranha venenosa. E aí, Takumi sugere que todos compartilhem o javali, porque, honestamente, ele não tem como comer tudo aquilo sozinho. Takumi, agora famoso na aldeia, curte uma baita festa em sua honra. Enquanto a galera está ali, se esbaldando, Bang aparece com as sobras valiosas do javali gigante e diz que Takumi pode vender tudo por uma grana boa na cidade mais próxima, Bolton. Ou seja, o próximo destino de Takumi está decidido: ir atrás de dinheiro. Enquanto isso, a deusa Nolan, assistindo tudo de longe, tá super orgulhosa do progresso do garoto. Uma outra deusa, curiosa, pergunta o que ela espera alcançar com tanto mimo para o Takumi. Nolan responde sem cerimônia: não tenho motivo, tô só fazendo o que acho certo. Ela até mandou o cara de volta um ano no tempo antes de Sidônia ativar o feitiço de convocação que trouxe Takumi pra cá. Inscreva-se para batermos a meta de 2.000 inscritos.